Olá, meu nome é Alessandro Trovato e estou aqui para falar sobre o ENAPROD 2017. Antes de começar a minha palestra, deixe-me apresentar um pouquinho, né? Eu sou analista de sistemas, sou formado em administração, né? Sou graduado em administração, pós-graduado em engenharia de software e há 4 anos tenho um canal de vídeos no YouTube onde propago conhecimentos, seja ele de Excel, seja das ferramentas do pacote Office, seja de outros aplicativos de mercado. Lá no meu canal, atualmente, eu tenho mais de 475 vídeos tutoriais, já estou chegando perto da marca dos 500, e essa é a minha segunda participação no ENAPROD. No ENAPROD de 2016, tive o prazer de conhecer a Karen e o Stefano, são duas pessoas que eu realmente gostei de trabalhar nesse primeiro congresso, tanto que fiz duas palestras na primeira edição, gostei tanto do tema, falei sobre o Outlook, que é uma das minhas paixões, e nesta edição do ENAPROD, eu devo falar um pouquinho sobre a forma com que o pacote Office me ajuda nas minhas atividades do dia a dia. Eu trabalho comercialmente como analista de sistemas em uma empresa e atualmente trabalho automatizando planilhas e soluções na empresa onde eu presto serviços. Pois bem, essa atividade eu faço durante todo o meu tempo disponível e são diversas soluções que nós acabamos no dia a dia resolvendo com o pacote Office sem ter a necessidade de fazer as alterações nos pacotes ERPs, que são pacotes extremamente caros. Você sabe que esse software de mercado, a cada alteração que tem que ser feita, você acaba pagando muito pela sua manutenção e e você está sempre preso a um departamento de TI, alguém que vai fazer a aprovação, alguém que vai ter que dar aí um ok. Pois bem, o pacote Office tira essa dificuldade. Por ser um aplicativo, um pacote Office, um pacote de fácil uso, então normalmente o TI tira das suas costas a obrigação e as atividades principais da criação de sistemas ou de itens muito complexos para o usuário final. Hoje o Excel, como todos vocês sabem, inclusive tenho grandes colegas aí que vão também participar do ENAPROD 2017, e esses colegas vão falar sobre os suplementos do Excel, sobre o Power Query, o Power Pivot, o Power BI, o Power Maps também que fazia parte desses suplementos. Ou seja, a Microsoft está colocando tantos esforços hoje no seu pacote Office que praticamente esse pacote Office deixou de ser uma suíte de aplicativos comercial normal para ser uma suíte de soluções empresarial. É claro, eu, você, diversas pessoas que utilizam o pacote Office em sua residência também vão encontrar aí um editor de texto poderoso, uma ferramenta de controle de recortes que é o OneNote, que é uma ferramenta nova da Microsoft, relativamente nova. Os pacotes novos do Office 365, que você pode usar tanto online quanto também no seu desktop, possuem recursos que podem ser feitos download, você pode baixar o pacote na versão 2016 no seu computador e utilizar todas as suas benesses, tudo aquilo que o pacote pode oferecer para você de produtividade. Não é preciso ir muito longe, porque você vai ver aqui no decorrer desse evento do ENAPROD muitas palestras, 4 palestras por dia. Esta minha palestra vai ficar disponível, inclusive, para você 24 horas por dia, 24 horas por dia, né, no dia da exibição. E você vai encontrar soluções que às vezes você ainda não tinha imaginado que seria possível. É claro que existem soluções que nós não podemos apresentar no nosso dia a dia, pois apresentam contratos de confidencialidade, nós temos que preservar uma marca, nós temos que preservar um conteúdo, então não dá para mostrar tudo aquilo que nós fazemos no pacote Office. Mas eu posso adiantar para vocês a seguinte situação. Quando alguém falar para você, dá para fazer algo com o pacote Office, tenho certeza absoluta que vai dar para atender essa necessidade. Seja ela uma necessidade de análise de dados, seja ela uma pesquisa online, seja ela um repositório de documentos, o pacote Office, né, e a Microsoft possui uma gama de aplicativos fantásticas que vão permitir ao usuário final, a nós, né, que temos aí um pouco mais de conhecimento dessas ferramentas, dominar o mercado e criar soluções cada vez mais incríveis. Você com certeza já deve estar tendo essa oportunidade com as palestras que já foram aí no evento. Pois bem, vamos começar sobre o que eu vou falar na minha palestra. Não sei você, mas eu já tive sérios problemas em gerar documentos de mala direta para os meus clientes. Utilizando a ferramenta de mala direta que o próprio Word oferece, nós temos aí uma facilidade de criar documentos personalizados. Esses documentos personalizados fazem, né, permitem que você coloque
dentro de uma carta padrão o nome, por exemplo, do seu cliente, o endereço dele, as informações de cadastro para permitir, né, você fazer uma propaganda direcionada e personalizada. Isso é um custo baixíssimo, é praticamente zero. Se você tem o Word hoje, você já tem uma ferramenta de mala direta na mão, gratuita, né? Na verdade você pagou, mas pagou muito pouco pelo pacote Office. E essa ferramenta e esse pacote Office vai permitir a você fazer coisas fantásticas com mala direta. Além de imprimir cartas, você ainda vai poder imprimir envelopes, gerar etiquetas e fazer aí uma gama de documentos todos personalizados para o seu cliente. Pois bem, mas aí existe um certo nível de dificuldade quando nós vamos falar, por exemplo, numa carta de cobrança. Eu abri aqui uma pastinha para o Enaprod e nessa pastinha o que eu tenho? Eu tenho alguns documentos que eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo, como é que eu faria uma mala direta utilizando uma base de dados que está em Excel? Depois eu vou mostrar para vocês como isso está sendo feito usando o Axis. Abrindo aqui a minha lista de clientes da carta de cobrança, que é o meu arquivinho, eu gravei tanto na versão 2003 com a extensão XLS, como a extensão XLSX, não importa. Aqui eu tenho uma lista de clientes, e essa lista de clientes, veja que tem aqui uma série de recursos que eu preciso consultar e trazer para a minha carta de cobrança. Por exemplo, nesses CPFs aqui, da minha coluna A, eles estão devendo algumas referências. E essas referências são de que tipo? Ah, são do tipo assinatura de revista. Existe um número de registro, existe um valor para essa assinatura, eu posso até colocar aqui o valor monetário, mas não há necessidade. O vencimento, a observação, o nome do meu cliente, o endereço. Então todas essas informações estão em uma planilha do Excel. Se você hoje não tem um sistema de controle financeiro e esse sistema não emite sua carta de cobrança, a primeira coisa que você precisa fazer é gerar uma planilha do Excel com essas informações consolidadas, onde você vai ter lá o CPF, você vai ter a cobrança do seu cliente e também aí as informações que você precisa colocar na carta. Há uma grande desvantagem quando você vai fazer esse tipo de carta utilizando o Word, sem os recursos do VBA. O VBA, se você não sabe, é uma linguagem de programação embutida no pacote Office chamada de Visual Basic for Application, que permite a automatização do seu aplicativo. Essa minha base de dados única, ela não atenderia, não faria absolutamente nada, não permitiria que eu crie uma carta de cobrança personalizada e avançada, justamente porque eu não consigo fazer a intercalação de mais de um registro por carta. Veja só, deixa eu fechar aqui esse documento, vamos dar um Ctrl F4, não vou salvar. E agora eu vou abrir outro documento que está aqui na minha tela. Veja que eu tenho um modelo de carta de cobrança totalmente cru, um documento que eu simplesmente escrevi os termos que eu gostaria que fossem automatizados. O meu Word está carregando. Perfeito. Então, olha, observe que eu tenho aqui uma carta com o meu logotipo. Eu gostaria de colocar alguma informação aqui, alguma referência, alguma informação no início da minha carta. Eu posso até tirar isso na necessidade. Gostaria que essa minha mala direta fosse personalizada para uma pessoa específica, então eu vou substituir o nome fulano por alguém da minha lista. E aí eu tenho aqui a inclusão dos débitos dessa pessoa. Então solicitamos que entre em contato, uma mensagenzinha padrão, a assinatura da carta e aqui embaixo um campo onde nós vamos colocar, veja só, eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para baixo. Se você já observou nas papelarias, existe um tipo de envelope chamado de envelope espelho, se eu não me engano. É um envelope que tem uma tarja de plástico transparente para que você possa fazer a dobradura da sua folha de sulfite e esses dados de endereço vão aparecer nessa janela desse envelope. Então essa caixa que eu coloquei aqui vai ter justamente essa facilidade para que eu possa posicionar os dados do meu cliente e a partir desses dados consiga fazer a impressão e dobrar a minha carta para que eu não tenha muito trabalho na hora de envelopá-la. Pois bem, como começaria a fazer essa minha mala direta? Se você já usou o Word alguma vez, então você sabe que clicando em correspondências, nós podemos iniciar a nossa mala direta selecionando os destinatários da minha carta. Eu posso digitar uma nova lista a partir do zero, eu posso usar uma lista existente, que é a minha planilha do Excel, como também pode ser um banco de dados, ou ainda você pode usar os seus contatos do Outlook, caso você utilize o Outlook na versão desktop aí da sua estação. Então vamos usar uma lista existente, e essa lista existente ela vai ter uma facilidade. Eu vou indicar a pasta onde está o meu arquivo.
eu vou até a minha área de trabalho, vou abrir a minha pastinha do Enaprod e vou pegar aqui a minha carta de cobrança. Perfeito. Assim que eu faço isso, ele pergunta, qual é o nome da planilha, Alessandro, que você quer trazer? Bom, eu quero trazer a minha lista de clientes completa, eu vou dar um OK. Quando eu fiz isso, você deve ter notado que os campos na parte superior da tela foram todos desbloqueados. Ou seja, eles estão próximos agora para que eu possa, estão habilitados para que eu possa usar. Geralmente uma mala direta é feita da esquerda para a direita, então se eu acompanhar a sequência de botões não tem como errar. Basicamente, ao invés do nome do fulano, eu vou dar 2 cliques aqui em fulano, vou apagar, e eu quero colocar aqui um campo de mesclagem. Quando eu clico nesse botão, ele permite eu escolher qual é o campo. O nome do meu cliente é o campo nome. Esses títulos, eles estão sendo trazidos lá da minha planilha do Excel. E quando nós importamos, não sei se você reparou, mas tinha um campinho na parte de baixo da tela indicando que a primeira linha possuía os nomes dos campos. É por isso que esses nomes aparecem aí. Então, se eu colocar aqui nome e der um inserir, você vai ver que essa janela ficou aberta. E algo diferente foi colocado aqui no meu documento. Deixe-me fechar. Esse campo de mesclagem, se eu der aqui um realçar campo de mesclagem, você vai ver algo diferente dele para o meu documento. Quando nós vamos concluir a nossa mala direta, ele vai até o nosso banco de dados do Access, do Excel, vai olhar o primeiro nome da minha linha e vai colocar nesse campo. Eu quero que ele faça também o seguinte, que coloque os dados dele aqui na parte da etiqueta. Já vamos chegar nos débitos. Então eu vou colocar nesse monte de X também o nome dele. Veja como fica fácil quando você faz a primeira vez. 2 cliques, substitui o nome. Vou dar aqui um fechar. Vou dar um Enter. Endereço. Eu vou substituir o endereço pelo campo endereço. Vou dar 2 cliques em número. Na verdade eu não consigo, vou fechar. Número. Eu vou inserir o campo de mesclagem. Agora eu estou usando a parte de baixo do botão, veja só. Eu vou colocar o número. O complemento, eu vou inserir o campo complemento. O bairro, eu vou substituir pelo campo de mesclagem bairro. O CEP, eu vou dar um espacinho aqui, vou formatar e inserir o campo de CEP. Vou inserir o campo de cidade. E por último, vou inserir o campo de unidade federativa. Perceba que todos esses campos eles já estavam lá na minha planilha do Excel e eu consigo mesclar automaticamente. Antes de nós passarmos para a próxima fase, olha que interessante. Se clicarmos em visualizar resultados, já vamos visualizar a primeira montagem da etiqueta, substituindo aqui o nome do meu cliente e os dados dele na parte da região. Vou desligar os resultados, vamos voltar a ver os campos. Tá, Alessandro, mas qual é a mágica disso? A mágica é que vocês podem, que todos nós podemos, no final deste processo, clicar aqui nesse botão concluir, pedir para que um novo documento seja gerado. Eu até recomendo que você faça isso e não faça impressão direta, porque se saiu alguma coisa errada, você vai acabar perdendo muitas folhas, porque eu posso imprimir o documento. Então eu vou editar esses documentos individuais e vou falar para o Word. Word, eu gostaria que você mesclasse, vamos lá, vamos pegar os 10 primeiros registros, dos registros número 1 até o 10. Se você quisesse mesclar do registro número 70 até o 89, então você colocaria de 70 até 89. Quando pressionar o botão OK, você vai ver que um novo documento vai ser gerado. Na parte de cima da tela você vai encontrar a palavra Cartas 1. E em Cartas 1 você vai encontrar o seu documento já com a mesclagem. E olha que bacana, cliente 892 era o meu cliente. Se nós descermos aqui a tela para a próxima página, você vai ver que na próxima página nós temos o cliente 4033 e os dados na etiqueta do cliente 4033. Se eu descer um pouquinho mais, você vai ver que o cliente 2914 é o cliente da página 3 e os dados da janela do meu envelope vai ser cliente 2914. Então note que a mala direta, ela sabe fazer a mesclagem dos campos, por isso que chama-se mesclar-se no processo, e colocando as informações do seu documento, gerando um documento totalmente novo, deixando o documento anterior para trás. Só isso já é uma grande produtividade para vocês que utilizam o pacote Office. Pois bem, mas e se você precisa colocar todos os débitos do seu cliente? Aí tem um grande problema. Quando nós estamos falando sobre uma mala direta, eu vou abrir aqui minha lista de novo de e-mails. Ela está sendo usada pelo Word, então eu vou ter que fechar o meu Word.
Vamos salvar esse documento aqui. Perceba que essa é a minha matriz do modelo de carta, então eu vou fechar tranquilamente. E a partir de agora eu vou abrir o Excel e vou abrir aquela nossa planilha que eu tinha aberto. Vamos lá, área de trabalho, ENAPROD, e aí eu vou abrir o nosso banco de dados. Perfeito. Se você notar agora, aqui nesses clientes aqui, eu tenho um problema. Quando um cliente se repete, vamos pegar aqui o mesmo cliente. Eu vou pegar, cadê o nome dele aqui? Eu vou colocar esse mesmo cliente 4 vezes nas 4 primeiras linhas. Digamos que esse cliente está devendo 4 parcelas diferenciadas para você e você quer colocar todas essas 4 parcelas lá na sua carta de cobrança. Vou salvar. E agora, observe, eu vou até a nossa carta de cobrança de novo, vou abrir aqui o modelo que foi salvo por mim. Existe um problema. Essa mensagem aparece. Perceba que ele faz um select na nossa planilha do Excel. É como se ele já buscasse, através de um sistema de banco de dados, numa linguagem SQL, ele vai buscar essas informações na minha planilha. Então eu quero que ele busque as informações sim, e está pronto. O grande problema está em colocar registros duplicados na minha mala direta. Existe um problema quando isso é feito. Eu só conseguiria fazer uma mala direta eficiente assim se eu tivesse lá na minha planilha de Excel uma única linha por cliente com o total devedor. Aí eu poderia escrever aqui, ao invés de que não constam as seguintes parcelas, eu deveria colocar na minha carta que consta o montante de, e aí eu colocaria aqui o valor por extenso em aberto. Então aí, nesse caso, eu conseguiria trazer a carta de cobrança certinha, mostrando o totalizador. E aí aqui eu teria que colocar uma observação, né? Caso você receba essa carta e tenha os débitos, entre em contato com o nosso setor financeiro. Muito bem, então aqui eu não conseguiria fazer a descrição de parcela por parcela. O que eu fiz? Para facilitar e não ter essa dificuldade na carta de cobrança tradicional, eu resolvi automatizar esse processo. Veja só, vou fechar aqui o meu Word. E essa carta modelo é o que eu vou explicar para vocês como podemos utilizar o pacote Office aí em nosso benefício. Como nos tornar mais produtivos utilizando essa incrível ferramenta que é o Excel, o Word e todos os outros aplicativos do pacote Office. É agora que começa a ficar mais interessante. Ao invés de utilizar só o Excel como fonte de dados, eu resolvi utilizar um banco de dados Access. Porque o banco de dados Access ele é muito mais rápido e tem a estrutura de um banco de dados por trás que pode me auxiliar. Se você não conhece o Access ainda, saiba que ele é um sistema muito simples de ser aprendido, em que você vai poder criar suas tabelas, criar relacionamentos entre tabelas e a partir desses relacionamentos puxar dados com várias visões diferenciadas. O que eu fiz foi criar um banco de dados do Access para importar os dados da minha planilha, justamente para poder trabalhar com eles. Veja só, eu vou abrir aqui a minha planilha, o meu banco de dados. Esse arquivo é um arquivo MDB, então ele é do Access, né? Foi criado no Access na versão 2003. Eu vou habilitar o conteúdo. Perfeito. Como é que eu posso fazer a importação dos meus dados aqui? Como é que eu posso trazer as minhas informações do Excel para dentro do Access de uma forma simplificada? Podemos utilizar aqui, na própria ferramenta, né, dados externos, e eu posso importar, nova fonte de dados do arquivo do Excel. Quando eu faço isso, ele pergunta em que pasta eu vou procurar. Então eu vou dizer que está lá na minha área de trabalho, na pastinha do ENAPROD 2017 e vou buscar então o meu arquivo do Excel que eu acabei de fazer, aquele que nós estávamos trabalhando. Vou dar 2 cliques. Perceba que eu quero aqui importar os dados para uma nova tabela. É isso que eu quero fazer. Vou dar um OK. Ele está abrindo o meu banco de dados, a minha tabela, e já reconheceu. Veja só, qual planilha que eu quero abrir? Eu quero abrir a planilha lista de clientes. E aqui ele já trouxe os meus dados na tela. Eu vou avançar. Na próxima tela ele indica que a primeira linha contém os títulos da coluna, e realmente lá na minha planilha a primeira linha contém os títulos. Perceba que ele converteu isso já para títulos. Vou avançar. Campo indexado, se você quer fazer aí, se você vai permitir dados duplicados na chave ou não. Então isso aqui são informações mais técnicas, eu vou simplesmente concluir o processo. Assim que eu clico em concluir,
eu vou clicar em fechar. E se você perceber, a minha tabela acabou de ser importada para o Axis. Lista de clientes está aqui. Então, se eu der 2 cliques nessa minha lista de clientes, vamos ver todas as informações que estavam no Excel, agora diretamente no meu banco de dados Access. Aqui na minha tabela débitos, que eu vou utilizar no exercício, veja só, eu tenho alguns itens dessa minha tabela. Então, nessa minha tabela débitos, eu tenho 20 registros apenas para gerar 20 cartas automatizadas. Mas o meu banco de dados completo, ele tem, veja só, 7.230 registros. Ou seja, dá para gerar tudo isso de cartas, Alessandro, de uma única vez? Dá. Dá para gerar quantas cartas você quiser. Mas vai uma dica de quem já apanhou bastante com esse processo. Quando você faz muitas cartas no mesmo documento do Word, por exemplo, eu vou fazer 1000 cartas dentro de um único documento do Word. Vai chegar um momento no seu código que a correção ortográfica precisa ser desligada, para que você possa continuar inserindo informações no seu documento sem que ele dê um erro de que o volume de erros extrapolou a quantidade, né, que a memória dele permite corrigir. Então faça no seu código segmentações. Normalmente nesses trabalhos eu permito ao usuário escolher em quantos blocos, em quantas cartas que ele quer gerar por arquivo. Normalmente o usuário ele faz assim, eu quero que você gere 100 cartas de cobrança por arquivo. Então ele vai fazer 100 cartas, vai parar o processo, vai salvar as 100 cartas, que é um arquivo só, vai voltar, vai criar uma nova carta, vai chamar parte 2, vai colocar mais 100 cartas ali dentro. Vai fechar o documento, vai salvar, vai abrir a terceira parte e assim sucessivamente. Tudo isso dá para ser feito com o código de programação VBA. Não é difícil. Se você quer aprender VBA, se você ainda não conhece essa incrível linguagem, eu tenho lá no meu canal de vídeos no YouTube atualmente mais de 130 aulas a respeito de VBA. Então é bastante material para você começar nesse universo fabuloso. Então vamos lá. Mas antes, Alessandro, dá para importar esses dados do Access para o Excel? Com certeza, e você já deve ter visto colegas fazerem isso também. Vou abrir uma nova planilha. Se você entrar aqui em Dados, Obter dados externos, observe que o próprio Excel tem um botão aqui chamado do Access. Vou clicar do Access, vou indicar lá na minha área de trabalho a pastinha na Prod, veja que ele reconhece o meu arquivo do Access e vou dar um abrir. Assim que ele faz isso, ele já reconhece as minhas tabelas. Note a tabela lista de clientes que nós importamos num passo agora, pouco. Então eu vou clicar sobre lista de clientes, vou dar um OK. E o que eu quero fazer? Eu posso inserir isso aqui na minha planilha como uma tabela, como um relatório de tabela dinâmica. Isso é espetacular. Quando você junta a facilidade de um banco de dados, rapidez de um banco de dados, como é o Access, com a tabela dinâmica do Excel, seus relatórios vão ficar absurdamente rápidos, muito rápidos mesmo. E com a vantagem de que você não está armazenando os dados dentro do seu Excel. A sua tabela dinâmica ela vai estar com os dados lá no Access. Isso é fabuloso. Gráfico dinâmico, apenas criar conexão. Bom, o que eu quero fazer é gerar uma tabela na minha célula 1. Ok, então agora eu vou pressionar o botão OK. Perceba que, instantaneamente, ele veio e trouxe quantos registros para a minha tabela? 7.402 linhas, que é o total dos meus clientes que eu importei lá para a minha base de dados do Access. Percebeu como é fácil? Então, rapidamente eu trouxe os dados para dentro da minha planilha do Excel. E aí eu poderia manipulá-los à vontade, poderia excluir colunas, montar a minha tabela. Vamos abrir uma nova planilha e vamos importar os dados externos gerando uma tabela dinâmica. Apenas para que você possa ver que isso é possível. Se você ainda não fez isso, então é um ótimo aprendizado. Vou abrir o meu arquivo de banco de dados, vou escolher a minha tabela de clientes e dessa vez eu vou pedir para que ele coloque no relatório de tabela dinâmica. Assim que eu der um OK, perceba que dados nenhum veio para a minha planilha e eu posso agora fazer o seguinte, eu quero saber quantas pessoas que tem aqui nessa minha listagem. Eu vou trazer o campo bairro para a área de valores e ele rapidamente vai contar que são 7.320 registros. Poxa, que legal, Alessandro. E se eu quiser saber o total que todos estão me devendo? Eu vou localizar aqui o campo valor, vou arrastar para a minha região de valores e note que ele tem aqui a somatória de 3 milhões. Vamos formatar esse campo aqui, só para que você possa ver ele mais bonitinho, como moeda. Olha que bonito. Quando eu der um OK, 3.709.952 reais é quanto eu tenho em débito aqui, em aberto para as minhas cartas de cobrança. Poxa, eu queria saber isso por estado.
Ou melhor, por vencimento. Então, se eu arrastar o campo vencimento para a linha, olha que sensacional. Ele já segmentou por ano todas os meus débitos. Quando eu clico aqui no sinalzinho de mais, note que no quarto trimestre, no mês de dezembro, eu tenho isso aqui. Em 2010, eu tenho lá débitos do segundo trimestre. E de uma velocidade espantosa, sem que você tenha que colocar vários registros. Então, se você já tem planilhas aí no Excel, em que você já está manipulando 100, 200, 500 mil linhas, pense seriamente em jogar esses dados numa tabela do Access e a partir do Access você vai fazer a importação em tabela dinâmica para o seu Excel. Vai ser fantástico. Ou, se você quer coisa melhor ainda, utilize o suplemento Power Query, que faz parte, né, de algumas versões do Excel. Você vai poder utilizar o Power BI também para importar esses arquivos e fazer painéis fantásticos. Tem vários amigos, inclusive dois que estão participando aqui, o Garcia e o Rui, do Planilheiros, o guru também do Excel, o Ainder Alves, a Karine Ribeiro. Esse pessoal está fazendo um trabalho fantástico em Power Query, então recomendo você também a dar uma estudadinha nesse assunto e ver a palestra desses meus colegas, por quê? Esse com certeza é o futuro, e é um futuro que já está batendo aí a nossa porta, ok? Mas Alessandro, chega de papo, vamos continuar então a nossa aula. Pessoal, vamos lá. O que eu fiz então de interessante? Eu vou abrir aqui a carta de cobrança que está em Excel, que foi desenvolvida uma macro para gerar as minhas cartas. Olha que legal. E essa é a minha planilha. Eu não precisava colocar aqui na parte de baixo da tela os dados. Eu poderia ter deixado esses dados aqui sem que eles venham direto do banco. E é o que eu fiz. Quando eu pressionar a tecla F3, esse menu de opções vai ser aberto. Então, importando os dados da planilha, então se eu clicar aqui em importar clientes, ele vai até a minha base de dados do Access e vai trazer os dados para cá. E em seguida, quando eu clico em gerar carta, veja só, vou clicar em gerar carta. Você vai ver que uma mensagem vai aparecer aqui na parte de baixo do menu, mostrando que ele está gerando as cartas. Só que nós não estamos vendo nenhuma interação. Eu abri uma janela do Word oculta, que não está visível, e ele está digitando todas essas minhas cartas. Concluiu o processo, geração concluída, se eu der um OK. E agora na minha pasta da aplicação, dá para verificar que ele gerou um arquivo novo do Word, que não existia, chamado Carta de Cobrança Referência 2017 77, que eu acho que é algum controle que eu coloquei aqui. Se eu der dois cliques nessa carta de cobrança, você vai ver que a carta está prontinha e com uma grande vantagem sobre aquela anterior. Olha o que eu fiz. Eu consigo colocar o nome do meu cliente e consigo colocar uma tabela de dados que vai facilitar a leitura do meu cliente dos seus débitos, colocando o valor de cada uma e ainda me dando um totalizador por tipo. Tudo isso automatizado com VBA. Como é a primeira vez que eu usei nessa matriz, veja que meu Word, o espaçamento do Word prejudicou a minha montagem da carta. Então nós vamos usar um macete se isso acontecer com você. Eu não gosto dessa formatação padrão que o Word está trazendo nas versões 2016 e 2013. Então eu venho até aqui e ajusto o espaçamento entre linhas, mas eu coloco que esse espaçamento é simples, que não há espaçamento depois do parágrafo e nem antes do parágrafo, e que eu vou definir isso como padrão para todos os documentos do meu Word. Fazendo isso, perfeito, eu não vou ter problema na geração da próxima carta. Vamos ver? Vou minimizar o Word. Mas antes eu vou mudar aqui apenas uma linha de comando nesse meu projeto. Vou dar um Alt F11. No meu menu de opções, na hora de gerar a carta, o que eu faço? Ao invés de deixar o Word como falso, eu vou deixar aqui como true. Eu vou trazer para você agora o Word para frente para que você possa ver a minha macro digitando esses documentos. Vou salvar, F3 e vou gerar a carta. Se eu apagar os dados da minha planilha, não tem problema. Por quê? Se eu der um F3 e pedir para que ele importe os clientes, ele vai trazer todos os dados do meu banco automaticamente. Então, gerar carta. Quando eu clicar em gerar carta, note que o Word vai ser aberto numa instância. E aí está. Eu não estou fazendo nada. Olha o que a minha macro vai fazer no meu documento. Eu acho que vai dar para você visualizar. Não está dando para visualizar porque eu dei um screen updating igual a false lá para ele. Vamos ver. É isso mesmo, ele está gerando as minhas cartas. Deixa eu interromper a minha macro. Vou fechar esse documento. Fim. Perfeito. Deixa eu voltar aqui, eu vou fechar o meu Word também.
Deixa eu ver se eu dei aqui um screen update igual a false. Não, tem que dar um igual a true para que vocês possam ver o que está acontecendo no Word. Agora sim, ó, F3, gerar carta. E agora, assim que ele abrir o meu documento do Word, eu vou abrir para vocês e olha só o que a minha macro está fazendo. Ela está digitando carta a carta, página por página, a minha carta de cobrança. É como se ele estivesse indo lá no meu banco de dados, olhando os dados do cliente e preenchendo a carta cliente por cliente. Como são só 9 cartas, veja só, quando eu desativo a tela, esse processo fica muito mais rápido. Quando ele está assim, visível, você não consegue visualizar com tantos detalhes. Sua máquina vai ficar mais lenta. Note que ele terminou, se eu der aqui um OK na minha mensagem e vier para a minha pasta, se eu abrir o meu documento agora, você vai ver que, inclusive, além do documento, de todos os débitos agora certinho, ele ainda colocou o meu logotipo, fez um cabeçalho para todas as páginas. Como agora ele está ocupando uma página só, todos os meus clientes têm uma página de cobrança cada um. Simples, não é? Agora, olha que interessante, eu vou fechar aqui o Word, usando o meu banco de dados. Se eu fechar essa minha planilha aqui, se eu apagar todos os dados dela e carregar o menu e falar para ela, olha, eu quero que você pegue a minha tabela, né? A minha tabela gera carta a partir do meu banco de dados. Eu não preciso abrir nada, só clicar em gerar carta. O processo vai começar também, só que ele está abrindo a minha máquina lá no fundo. Ele deu aqui um erro porque eu encerrei o Word de propósito. Eu vou gerar a carta novamente e agora vai. Note que ele está gerando as cartas, só que dessa vez ele abriu o meu banco de dados e abriu o Word em paralelo, o usuário não está nem vendo o que está acontecendo. Eu poderia dar um application.visible igual a false e esconder a janela do Excel, deixando só esse menuzinho aparecendo para o usuário. E aí, quando ele pressionasse OK, a nossa ferramenta voltaria a dar a resposta para ele. Então, se eu voltar agora lá para a minha pasta e vou ter agora 2 documentos, veja só, esse aqui foi gerado pelo banco de dados. Se eu abrir esse documento, ele é exatamente igual ao anterior, justamente porque ele fez não o uso de uma planilha para buscar os dados, ele fez o uso de uma macro. Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir aqui. Perfeito. Olha só, ele fez a construção desse meu relatório utilizando a macro. Mas como essa macro é feita? É esse o objetivo principal dessa aula para vocês. Não basta só mostrar, né, como fazer. Olhem que outros recursos interessantes que você pode adotar aí na sua macro. Aqui eu coloquei para que ele busque a tabela de débitos, que é aquela tabela com os 20 registros, ou que ele faça através de uma tabela de backup. A tabela backup é aquela que tem as meus 7.000 cartas, então ele poderia gerar as 7.000 cartas aqui. Eu poderia simplesmente clicar no botão e tomar um café, e quando voltasse, né, claro, vai demorar um pouquinho, mas aí ele teria já feito todo essa minha remessa de cartas de forma automática. Mas o que está por trás disso aí? Quais são os recursos que eu preciso conhecer para que essa carta funcione? Os bastidores do VBA. Essa é a parte muito legal de toda essa criação. É claro que você não senta na frente de uma máquina que você vai sair fazendo o seu projeto logo de cara, logo da primeira vez. Você vai apanhar um pouco, apanhar muito, apanhar bastante, até que você consiga criar algo complexo como isso. Quando nós vamos fazer uma carta de cobrança como esta, veja só, eu vou pressionar Alt F11 para entrar no ambiente do VBA. E no ambiente do VBA, nós vamos ter aqui o meu projeto, que ele é composto de um formulário único, que é esse que você está vendo aqui, e para cada botão desse existe um conjunto de aplicações ou instruções que foram feitas. Então, se eu der 2 cliques em Importa Clientes, você vai ver um conjunto de instruções que vai fazer a abertura do meu banco de dados e vai trazer os dados para dentro aqui da minha matriz. Se eu der 2 cliques sobre o botão Gerar Carta, você vai ver todas as instruções que eu escrevi para poder fazer a geração de carta. E aqui que é a parte bacana, porque eu estou usando o VBA do Excel e estou usando o VBA do Word, os dois na mesma plataforma. Isso é espetacular. Se você pensa que eu consegui fazer essa carta fácil, logo de primeira, engana. Eu já tomei muito pau para conseguir fazer a minha primeira carta automatizada. Então, pessoal, esse é um caminho árduo. Você vai ter que realmente suar a camisa para conseguir produzir um conteúdo bacana como esse.
Vamos lá, eu suei, tá certo? E continuo suando, porque quando o usuário, né, quando as pessoas percebem o poder da ferramenta, a criatividade vai longe. Então eu já fiz olerites, eu já gerei olerites automatizados, eu já gerei cobrança, como fiz agora, eu já gerei cartas de regularização de débitos, dizendo que a pessoa estava tudo kits quando não há débitos no ano, de uma virada para o outro. Já fiz uma centena de atividades, já fiz um gerador de etiquetas em Excel, né, com código de barras. Já fiz uma série de atividades, porque o usuário percebe que a ferramenta vai sendo aprimorada, vai dando condições para o usuário criar soluções e essas soluções vão ficando cada vez mais bacanas. Mais bacanas não, mais bacana. Perfeito. Então, o que, que nós temos por trás de tudo isso aqui? Eu vou dar 2 cliques, temos aí algumas características. Então, quando eu der 2 cliques nessa minha pasta de trabalho, observe que ao abrir a minha pasta, o meu documento pela primeira vez, eu preciso mudar as características da tecla F3 com a instrução ONKEY. Então, eu estou dizendo para o aplicativo, assim que abrir, você vai pegar a tecla F3 e toda vez que alguém pressionar o F3, você vai chamar a minha subchamada showForm. E logo na sequência, eu carrego o showform porque a primeira coisa que a pessoa vai ver quando abrir o arquivo é o menu de opções, quando ele abre originalmente. Então, esse showform, veja só, vou pressionar Shift F2, eu vou até a minha sub e aqui eu consigo encontrar a minha pasta, a minha instrução. Eu estou dando um frm menu opções.show. Eu estou falando para o Excel, abra o menu. É quando eu pressiono a tecla F3 aqui e ele mostra esse menu. Só isso. Legal. Assim que o menu é aberto, o usuário precisa escolher as suas opções. Então a primeira e mais simples é a importação dos clientes utilizando o VBA. Vou dar 2 cliques. Eu tenho um conjunto de aulas, mais de 20 aulas falando só sobre essa conexão do Access com o VBA, então assista se você tiver interesse. Então aqui, nesta minha subrotina, né, do botão importar clientes, o que eu faço? Eu desligo a atualização de tecla do Excel, porque eu não quero que ele fique atualizando a tela. Eu acho que eu falei tela, não tecla. Sou errado, mas eu acho que o correto é tela. Então eu vou definir algumas variáveis e a partir desta minha variável de manipulação de planilha chamada W, eu vou selecionar a minha planilha, apagar todo o conteúdo que lá existe e a partir de um comando de abertura da minha conexão, eu vou abrir o meu banco de dados. Isso é interessante que para que eu possa fazer a conexão com o meu banco de dados Access, eu preciso entrar em ferramentas, referências e ativar o Microsoft ActiveX Data Object, ou ADO 2.8 ou 2.7, eu não sei que versão que você está usando aí. Normalmente isso vem desabilitado. Se você não habilitar essa referência, você não consegue manipular o banco de dados do Access usando o VBA do Excel. Então eu faço a abertura da minha conexão. Esta linha vai deixar o meu Access aberto já para o Excel. Aí o que eu preciso fazer? Ir lá e fazer as consultas que eu quero. É o que eu faço. Então perceba que se o meu menu de opções, a opção débitos estiver ligado, estiver como verdadeiro, ele vai usar a tabela de débitos. Se não, ele vai usar a débitos backup. Perceba que através de uma rotina de escolha, uma instrução if, eu vou buscar ou em uma tabela ou em outras minhas informações. Legal. E olha que bacana. Select asterisco from TB débitos order by CPF ASCII. Simples, limpo, rápido. Eu estou dando um select na minha tabela de débitos, ordenando por CPF na ascendente. Olha que coisa linda. Isso é SQL. Então eu estou passando uma instrução SQL para a minha base de dados Access, que vai ser respondida para dentro do Excel. E aí eu vou abrir um record set, esse RS é um record set, que vai permitir manipular esse meu objeto do banco de dados. Esse meu record set vai ser aberto, vai abrir o SQL que eu li aqui na parte de cima, da minha conexão MDB, que é o meu banco de dados que foi mapeado. Lá na minha conexão MDB, eu criei uma chave, né, que vai buscar lá no meu caminho da minha planilha, por isso o meu banco de dados e a minha planilha tem que estar na mesma pasta. Ele vai fazer aqui passando o usuário administrador e o caminho e o nome do meu banco de dados. Só isso é o suficiente para ele abrir o meu banco de dados e eu já começar a manipular os dados. Assim que eu dou o RS Open, ele abre o meu banco de dados e o banco de dados retornou o resultado, então eu estou checando aqui, veja só,
rs.eof é true. Eu estou perguntando para o banco de dados, você me retornou vazio? Então aqui eu estou dizendo literalmente isso. Se não estiver vazio, né, se eu não tiver chegado no final do meu record set, então eu vou trazer os dados para a minha matriz. Olha que interessante, vamos debugar isso aqui passo a passo. Eu vou abrir o meu Excel de um lado, eu vou abrir aqui isso do outro, vou pressionar a tecla F8 e vamos fazer o carregamento do meu cliente. Ó. F8, abri a minha conexão, carregou o meu primeiro SQL, porque se você ver aqui a tabela de débitos está selecionada, fez a abertura, não é, olha só, não é verdadeiro, então ele não atingiu o final do meu record set. Ele vai colocar os títulos aqui em cima. Observe a linha 1. F8, olha lá, ele está colocando os títulos da minha tabela, aqueles títulos que eu coloquei lá na tabela de dados. Quando concluir, ele vai vir até esta linha, Ctrl F8, e nesta linha ele vai recopiar todinho o meu record set para a célula que eu mandar. F8, instantaneamente meus dados estão aí. Fecho o meu record set, fecho meu banco de dados, ajusto as colunas, ligo a tela e apresento a mensagem para o usuário. Veja que simples. Então, quando nós estamos criando soluções como essa, é fabuloso porque você consegue dar ao usuário uma perspectiva de coisas que ele não consegue fazer normalmente. E isso é Office, pessoal. Isso é Excel. Isso é banco de dados Access. É coisa simples. Vamos lá. Vou salvar essa minha planilha para que nós não percamos também, não é? E agora, vamos efetivamente mostrar aquilo que você deve estar curioso para ver, que é o VBA da carta de cobrança. Alt F11, vamos abrir aqui o VBA. Vou dar 2 cliques em Gera Carta. E agora, esse nosso código, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele é simples de ser entendido também. Primeiro passo, eu desligo a tela do Excel, eu não quero que ele fique atualizando a tela. Isso não permite ao usuário ver o meu cursor pulando linha para linha. E eu recomendo que você faça isso justamente para facilitar a interpretação. A grande segredo de quando nós vamos gerar essa carta de cobrança, ou quando nós vamos manipular um documento do Word utilizando essa carta de cobrança, ou utilizando o Excel, é esta linha aqui, veja só. Eu vou dimensionar uma variável que vai ser associada a um objeto do Word. Então, a minha variável WordVB, ela é uma nova Word.application. Ou seja, se eu escrevesse aqui excel.application, eu estaria criando uma instância na memória de um novo Excel, uma instância independente do Excel. Quando eu digito word.application, eu estou criando uma instância do Word na memória. Então eu posso manipular essa instância através da minha variável chamada WordVB. E aí o que eu faço? Defino a minha planilha de clientes, faço a verificação de onde está a minha última célula, porque nesse caso específico, como eu cliquei no item de cima do menu de opções, eu estou gerando carta dos dados que foram importados para uma planilha. Mas se eu estivesse fazendo isso num banco de dados, eu teria que fazer uma rotina diferente, que é o que você vai ver. 2 cliques em gerar carta. Nós vamos então, veja só, selecionar a minha planilha, colocar o meu cursor na célula B2, deixa eu puxar aqui um pouquinho de lado, na minha célula B2, e a partir da célula B2, ele começa a fazer o quê? Ele vai adicionar lá no meu Word um novo documento, wordvb.documents.add. Aqui eu verifico se a checagem do dicionário está ativada, eu desativo se estiver. Eu não quero que ele fique fazendo a correção ortográfica, verificar enquanto está digitando, eu desativo tudo isso. E aí o que eu faço? Eu defino a minha variável, a propriedade visible dela, wordvb.visible igual a false, porque eu não quero que o meu usuário fique vendo o Word digitar. Porque, inclusive, se ele clicar no documento e fizer qualquer coisa durante o processo de gravação de macros, ele vai comprometer a sua mala direta. Então, o ideal é que ele nem veja. Aqui é a mesma coisa, wordvb.screenUpdating igual a false, para que o próprio Word não fique atualizando a tela dele e deixando o processo mais lento. Então, desativa os dois. Lembre-se, se você desativou, em algum momento do código você tem que reativar. Senão, se der alguma pane, você pode ficar aí com a tela congelada. Abro a minha conexão com o banco de dados e aí vou criar aqui uma rotina, um loop, faça enquanto a célula ativa for diferente de nada. Ele vai percorrer todas as células até achar uma célula vazia. Aí ele para. Aí, o que eu faço? Eu capturo dentro de uma variável o CPF e o nome do meu cliente para uma variável.
Eu não preciso ficar percorrendo então as minhas células para isso. E aí, com o meu documento ativo, essa é a parte bacana. With, né? Então, ou seja, com o meu objeto Word VB, tudo que eu escrever dentro de with e end with vai ser feito utilizando esse objeto Word VB. Olha quantas linhas de instrução. Então, daqui até em cima, são comandos que eu estou utilizando de manipulação do meu documento do Word. Legal. Então, aí o que eu faço? VContador é um contador que vai apenas me mostrar a quantidade de cartas que estão sendo geradas. A cada loop que ele fizer, ele vai incrementar mais um. E aí, o que eu faço? Veja só que legal. wordvb.selection.font.name igual a Times New Roman. A primeira coisa que eu estou fazendo no meu documento da minha carta de cobrança é definindo a minha fonte como Times New Roman tamanho 12. E aí eu digito o meu texto, que é o cabeçalho, São Paulo, tralalá. Selection.typeParagraph é quando eu dou um Enter no meu texto. Então eu estou falando para ele, olha, você vai dar um Enter no final da frase de cima e vai dar um Enter extra para poder dar um espaçamento para a próxima linha. E aí o que eu vou fazer? Vou mudar o alinhamento, a instrução selection.paragraphformat.alignment igual wd align parágrafo justify simplesmente significa que eu estou justificando o meu texto lá no Word. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a digitação. Selection.typeText. Em VBA do Word, typeText, eu estou falando para ele, olha, digite isso aí. Então, typeText, espacinho, texto, dois pontos igual, abro aspas e escrevo o nome do documento. Então, vamos lá. Senhor, fecho aspas, e aí eu coloco isso aqui com a função proper para colocar cada letra do nome em primeira letra em maiúscula, ele vai pegar o conteúdo da minha célula. Qual célula? A célula que possui o nome, que está lá na coluna, que lá é 1 mais 8. Ou seja, ele vai pegar o campo nome que está aqui na coluna I. Olha que fantástico. E aí ele vai dar um Enter para ir para a próxima linha, vai dar outro Enter e mais um Enter para dar um espaçamento dos textos. E vai escrever, não consta em nosso sistema abaixo dos seguintes parcelas. Poxa, que legal. Type Paragraph, vai mudar o alinhamento agora para a esquerda, trocou a fonte para Courier tamanho 9 e vai colocar no meu cabeçalho dos débitos. Poxa, que legal. Aí, Alessandro, é que entrou a parte mais complicada, pessoal. Quando nós temos aqui, essa lista precisa estar classificada por CPF. Por isso que eu dou lá no meu Select um Order by CPF ASCII, para que ele possa trazer classificação crescente de CPF. Por quê? Porque imagine que se eu for escrever uma carta para o mesmo CPF, esse aqui receberia 5 cartas, porque ele tem 5 parcelas em aberto. Não posso. Quando ele achar mais de um CPF igual, eu tenho que colocar o meu ponteiro parado. Então, essa carta do Word vai ser escrita enquanto tiver registros. Então, ele vai pulando linha por linha e vai adicionando aquele registro. É o que ele faz. Veja só, faça enquanto o CPF da célula atual for igual à minha variável CPF que eu alimentei lá em cima. E aí o que eu faço? Eu vejo lá se é assinatura de revista e coloco quanto que ele está devendo de total de revista. Eu vejo quanto que é a assinatura de site e faço a somatória das parcelas, o total de parcelas e o total que ele me deve. Isso para seguro cartão de crédito, suporte técnico, suporte web. Depois de fazer todos esses giros, eu venho aqui e vou fazer um format. Eu vou formatar a minha variável valor do tipo monetário e vou colocar esse valor lá na minha descrição. É mais fácil ver ele fazendo, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um F1 true, para que vocês possamos ver. Vou dar um true aqui também. E nós vamos ver ele fazendo isso até aqui. Eu vou colocar o meu cursor, vou dar uma tecla, vou colocar um breakpoint, vou pressionar um F3 e vamos mandar ele gerar a carta. Então, ele já está começando a fazer. E aí, eu vou trazer o meu Word para frente. Opa, Ctrl Z, que eu acabei digitando coisa que não devia. Refazer. Pronto. Olha que interessante. Então, enquanto a minha célula ativa for igual a CPF, F8, é igual? É. Então, ele vai vir até aqui, vai ver. É assinatura de revista? Não. É assinatura não sei o quê? Deixa eu ver aqui que eu puxei que eu não consigo ver. Assinatura de site? Não. É seguro cartão? Não. É suporte técnico? Não. É suporte web? É. Se nós analisarmos lá a minha planilha do Excel, se nós viermos aqui, o débito dele é suporte web.
Então ele vai vir aqui, vai colocar na descrição suporte web, vai fazer a somatória, né, do seguro, o valor lá do meu título de 291 e vai contar como sendo a primeira parcela. Quando eu der aqui o meu valor, você vai ver que ele formatou o valor, colocou a minha string e vai colocar lá no meu documento do Word. Isso que é fantástico, olha só. Aqui eu tinha dado um tab sem querer. Por isso que eu desativo a atualização de tela para o usuário não fazer isso. Então ele já colocou que no suporte web ele me deve R$ 295, que venceu dia 7/12, referência 12. E aí ele vai para o próximo. Vamos lá. Eu de novo apertei errado aqui. Agora sim. F8, pulou para a próxima linha do Excel, voltou. O CPF é o mesmo? É. Então ele continua fazendo a inserção dos dados, olha só. Vai escrever agora que é do suporte técnico. Quando ele chegar aqui embaixo, quando ele perceber que o CPF é diferente, vou pressionar Ctrl F8, você vai ver, opa, deixa eu desativar isso aqui, e vou pressionar Ctrl F8. Você vai ver que ele vai preencher todos os meus itens, vai colocar uma linha, e aí vai colocar os totalizadores. Se o total avaliado de assinatura de revista for diferente de 0, então ele vai colocar aqui que a assinatura de revista eu devo R$ 808, que é um totalizador de todas as parcelas de revista que estão em atraso. E isso ele vai fazer com todos os meus débitos, veja só. Ele juntou. Se nós analisarmos aqui, são 2 de revista, então ele já somou a minha revista aqui. Suporte técnico são 2, então ele somou as 2 de suporte técnico aqui. E o suporte web, um só. Decidiu, fez aí a digitação, perceba que eu estou mesclando o VBA do Excel com o VBA do Word no mesmo código. Vou fazer aqui a conclusão, completar o texto, olha que interessante. Vou colocar a minha assinatura e aí, olha que bacana, dentro do meu documento eu vou fazer o desenho de uma... Opa! Ah, ele perdeu aqui a referência. Eu acabei interagindo demais. Quando ele chega nesse ponto do meu código, ele vai desenhar uma caixa de desenho e aí nessa caixa de desenho ele vai escrever para o meu usuário, deixa eu voltar lá, ele vai escrever lá dentro a minha assinatura. Então aqui está, o objeto de desenho é esse aqui. Ele vai adicionar uma caixa de texto com esses tamanhos e lá dentro ele vai colocar o nome, ele vai colocar o endereço, ele vai colocar o complemento do endereço, o bairro, o CEP, a cidade e a UF, tudo junto lá na minha caixinha. Terminou tudo isso, o que ele vai fazer? Terminou aquele WIT do meu documento, ou seja, ele completou a carta daquele meu cliente, ele vai zerar todas as minhas variáveis que tinham valores anteriores, vai dar um loop, opa, e vai lá para cima. E o que ele vai fazer? Quando ele chegar lá no loop, ele vai estar aqui nesta célula, verificando então que mudou o CPF, e vai começar o processo todinho de novo. E aí ele vai gerando carta a carta. Se nós analisarmos, lá no meu resultado final foram só 9 cartas, mas eu tenho 20 linhas de registro aqui. Se nós pegarmos os dados e pedirmos para que ele remova as duplicatas, eu vou colocar aqui com a seleção atual, vamos expandir a seleção, vou pedir para que ele verifique só o CPF e vou dar um OK. Quando eu removo essas duplicatas, olha que interessante, ele deixou apenas 9 registros. Todas aquelas outras parcelas que faziam parte do mesmo cliente, ele juntou na carta. Então, apesar de ter 20 registros, ele gerou apenas quantos? 9 cartas. Isso é o uso racional de recursos. Deixe-me salvar essa planilha. Então, percebeu como é interessante? Depois que o meu código VBA, ele percorre então todo esse loop, o que ele vai fazer? Lá no final, depois de gerar todas as minhas cartas de cobrança, ele vai no meu documento abrir o cabeçalho e colocar lá a minha instrução, Alessandro Treinamentos e Cursos, vai colocar o meu e-mail, vai colocar o meu canal do YouTube, tudo isso de forma simplificada e depois, através de uma inline, né, que é um shape para ele desenhar, ele vai colocar o meu logotipo Trovato, que está na pastinha imagem, gravada na mesma pasta. E tudo isso finalizando o processo lá no final, veja que interessante. Ele vem para cá, liga a tela do Word, salva o meu documento, fecha o Word e lá no final de tudo mostra uma mensagem para o usuário de que o processo foi concluído. Então, se eu salvar, perceba que essas linhas de instrução fazem com que a minha carta de cobrança, quando eu pressione a tecla F3, para o usuário, fique, deixa eu ver aqui,
gera a carta, fique um processo transparente para que ele não perceba tudo aquilo que nós estamos fazendo. Note que ele está gerando as cartas aqui, 1, 2, se eu clicar você vai ver que ele está fazendo o processo completo. E eu acho que isso é a parte bacana do pacote Office, porque você consegue criar soluções fabulosas utilizando poucos conhecimentos. É claro, você tem que conhecer lógica de programação, você tem que conhecer estruturas de repetição para que você possa chegar num resultado como esse. Veja só, olha lá o meu cabeçalho, fechou o documento, salvou e apresentou a mensagem para o meu usuário dizendo que a conexão terminou. Vamos salvar isso aqui de novo. Bom, e a parte que interessa, do acesso direto ao banco, veja só, Alt F11, as mudanças no documento são pequenas. Se eu entrar aqui no menu de opções e der 2 cliques no botão de gerar carta utilizando o banco de dados, se você perceber, a estrutura vai ser basicamente a mesma, onde eu vou criar um objeto do Word e a partir desse objeto eu vou adicionar um documento novo, vou desligar os recursos de correção ortográfica, vou deixar eles invisíveis, né? Vou deixá-los ocultos, faço a minha conexão com o banco, busco os dados e note que em vez de colocar lá na minha planilha, eu abro o meu record set importando esse SQL lá do meu banco de dados do Access. E só. E agora eu fico com esse meu record set ativo na memória e vou consumir esses recursos lá dentro do record set, não mais na minha planilha. Eu estou olhando para o banco. Então o Excel, ele teoricamente parou de ser a minha aplicação só para mostrar o menu de opções. Se você quisesse ocultar o Excel, deixar só o menu aberto, você poderia. Então olha que interessante. Enquanto não for um final do meu record set, o que ele vai fazer? O CPF que antes era alimentado pela célula atual, que é pela célula B2, agora vai ser alimentado pelo meu record set CPF. Ou seja, record set é o ponteiro, o registro atual que ele está. Quando eu falar assim para ele, record set, vá para o próximo registro, ele desce para o próximo. E aí eu consigo fazer essa manipulação do meu registro. Com o documento ativo, eu vou criar todos os campos de novo, só que com um detalhe, olha que interessante, ao invés do nome da pessoa vir através de uma variável no campo senhor, eu colocava lá só variável, aqui ele está vindo diretamente do meu record set. Olha que interessante, o meu record set nome vai trazer a variável que eu preciso para a carta. E aí ele vai montar, o meu nome vai ser igual ao record set, ao campo nome. O logradouro vai ser igual ao campo endereço do meu banco. E o número vai ser igual ao campo número, olha só, NR. Então, ao invés de olhar para as minhas células, eu estou jogando do meu banco de dados diretamente para a minha variável os conteúdos do meu record set ou o registro que está ativo naquele momento. E aí, com base nessas informações, olha que legal, faça enquanto o CPF for o mesmo. O CPF atual é igual ao CPF que eu alimentei lá em cima? É. Então ele vai fazer aquele loop de novo que nós fizemos na carta anterior. Não muda nada. E aí, depois de fazer toda essa construção, ele vai fazendo os totalizadores, lembrando sempre que ele está, ao invés de olhar para as minhas células, ele está sempre olhando agora para o record set, para um campo lá na minha planilha que eu pedi para que ele olhasse. Fazendo todo esse processo de totalizador, o resto da carta é exatamente igual. A única diferença que eu tenho que tomar cuidado agora quando manipulo é justamente essa, veja só. Se chegar no final do meu record set, então saio desse loop. O que eu vou fazer é testar, cheguei no final, aborta. Então ele vai fechar o meu record set e a partir do meu documento do Word, ele vai fazer o cabeçalho. Vai colocar o cabeçalho do Alessandro, vai colocar o site, vai colocar o canal de vídeos dele, vai colocar todas as informações, vai salvar o documento como foi feito anteriormente, vai fechar a conexão com o Word, olha só, ele está atualizando a tela do Word, ele está salvando o documento que nós acabamos de criar e está fechando a minha instância da aplicação que eu abri lá em cima. O grande problema de quando você vai manipular esses objetos é que esse objeto ele pode crashar. Se ele der um erro, ele fica na sua memória, você não consegue vê-lo. Eu vou simular aqui um erro. Eu vou ativar um campo qualquer. Eu vou executar a minha carta, veja só. Como o meu banco de dados ele está oculto, ele já abriu o Word VB. O que eu vou fazer? Eu vou interromper a minha macro. Eu deixei tanto a minha conexão com o banco quanto a minha conexão com o Word abertas.
Cuidado, porque se você errar no seu loop e deixar uma conexão com o banco de dados aberta, você vai abrir várias conexões com o banco até atingir o limite dele e ele ser derrubado, travar. Cuidado. Então, se eu analisar agora aqui, nós não temos nenhum ícone do Word dizendo que o aplicativo está ativo. Esse ícone aqui é o ícone da minha aplicação. Mas se eu entrar no gerenciador de tarefas, nós vamos ver uma instância do Word lá na memória perdida. Eu não tenho como chegar nesse Word se eu não fechar por aqui. Então ele está consumindo minha memória. Olha só, o Word está ativo com 22 MB, então ele está lá perdido no limbo. Isso só vai dar certo, eu só vou conseguir encerrar esse Word se eu clicar nele e finalizar a minha tarefa. Com isso, eu fechei a conexão. Por isso, o ideal é que você faça tratamentos de erro na sua macro para que, encontrando qualquer dificuldade técnica na execução, você mate essa cópia da sua memória antes de sair da sua aplicação. Isso é possível e também tem esse conteúdo lá no meu canal de vídeos no YouTube. Se você não sabe qual é o meu canal, procure lá, Alessandro Trovato no YouTube, Alessandro Trovato Excel, Alessandro Trovato Word, Alessandro Trovato VBA, qualquer termo que você vai utilizar, você vai chegar lá nas mais de 470 aulas que eu tenho disponível. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Atualmente já são mais de 60 mil, já estou quase chegando em 61 mil inscritos. Bom, pessoal, é isso. Stefano, Karen, espero ter suprido aí a expectativa de vocês com relação a essa palestra. Obrigado de coração mais uma vez por participar desse evento. Sei que vocês têm aí uma proposta séria de trabalho. Acreditei nela na primeira versão, também acredito nessa segunda edição. E convido vocês aí que estão assistindo essa palestra que façam o acesso ouro. Eu vou disponibilizar lá no meu blog, eu tenho um blog também, o sigonerd.com, um link para que você possa acessar e filiar-se aí a esse pacote de aulas. Um grande abraço, eu espero que você tenha gostado realmente dessa aula. Deixe seus comentários aí no Enoprod, para que, é claro, se você não gostou também, possamos melhorar para cada edição. Um grande abraço, sucesso a todos e a todos os amigos que estão participando desse maravilhoso evento. Sucesso para vocês. Até nosso próximo encontro. Um abraço.